Imagina você preso dentro de uma lata de sardinha de aço, com menos 30 graus Celsius lá fora e o cheiro de gasolina queimada entupindo seus pulmões. Do lado de fora, rajadas de metralhadora tic-tic-ticam na blindagem como se fosse chuva de granizo. E o pior, você nem sabe se o cara ao seu lado, o comandante, o artilheiro, o motorista, vai sobreviver aos próximos 60 segundos. Pois é, essa era a rotina das tripulações de tanques soviéticos no inverno de 1941. E olha só a sacada cruel da história. Enquanto os alemães congelavam nas trincheiras, os russos tinham os famosos T-34. Mas 70% das suas tripulações não chegavam vivas ao fim da primeira missão. Não era falta de blindagem. Não era canhão fraco. Era um detalhe macabro que ninguém conta nos documentários bonitinhos, e que transformava heróis em estatísticas antes mesmo do café da manhã. Segura essa informação porque nos próximos minutos você vai descobrir por que o inferno branco da neve escondia uma armadilha mortal muito pior que qualquer panzer alemão. Pensa numa lata de sardinha. Agora imagina essa lata cheia de cartuchos de 76 mm encostados direto nas paredes de aço. Era assim que o T-34 carregava sua munição, sem compartimentos isolados, sem revestimento antifogo, só metal quente colado em pólvora seca. Quando um Panzerjäger alemão acertava aquele ponto fraco perto das esteiras, não era só um furo na blindagem, era o estupim de uma reação em cadeia que transformava o interior do tanque numa panela de pressão humana. Em menos de 5 segundos após o impacto, a primeira carga detonava. Aí veio a segunda. Depois a terceira. E num piscar de olhos, aquela cabine apertada virava um inferno de chamas azuis e estilhaços voando em todas as direções, o chamado efeito coquetel Molotov soviético, irônico pra caramba vindo de quem inventou o coquetel Molotov. Diferente do Sherman americano, que depois de 1943 adotou o etsotovage, munição mergulhada em água, glicol, os engenheiros soviéticos acharam essa tecnologia complexa demais para produção em massa. Resultado: enquanto um Sherman atingido tinha 75% de chance de a tripulação escapar viva, no T-34 essa estatística caía para menos de 30%. E o detalhe mais cruel: muitos desses rapazes nem morriam no impacto inicial. Eles queimavam vivos tentando abrir aquelas escotilhas minúsculas enquanto o diesel jorrava em chamas do tanque perfurado. Um relato de um sobrevivente ucraniano descreveu a cena. Ouviu o grito do motorista por 3 segundos, depois só o crepitar da gordura derretendo na lataria quente. Pesadelo puro. E isso nos leva à segunda armadilha mortal daquele tanque, porque mesmo que você sobrevivesse à explosão inicial, sair dali vivo era quase um milagre. Agora imagina você preso dentro desse caixão de aço com menos 30 graus Celsius lá fora e fogo lambendo suas pernas. Para piorar, a única saída decente era uma escotilha na torre, estreita, pesada e travada por dentro com uma trava manual que exigia força bruta para abrir. O motorista tinha que rastejar pelo fundo do casco, passar por cima dos cartuchos em chamas e rezar para a escotilha frontal não estar enterrada na lama ou bloqueada por um impacto. Enquanto isso, no Sherman americano, 3 escotilhas de emergência permitiam que a tripulação saltasse em menos de 8 segundos. No T-34, a média era de 20 segundos, tempo mais que suficiente para virar carvão humano. Os relatos de sobreviventes são de arrepiar. Um artilheiro chamado Ivan Petrov contou que, após um impacto perto de Stalingrado, ele conseguiu empurrar o comandante pela escotilha, mas o motorista ficou preso com a perna esmagada pela torre desalinhada. Ouvi seus gritos até o tanque explodir inteiro, escreveu ele num diário recuperado décadas depois. E não era caso isolado. Estudos pós-guerra mostraram que 68% das mortes em T-34 atingidos aconteciam durante a tentativa de evacuação, não no impacto inicial. A própria ergonomia assassina do tanque, alavancas afiadas, espaço apertado e zero iluminação de emergência, transformava uma fuga simples num obstáculo mortal. Pior ainda era o inverno russo. Com neve acumulada na torre e gelo travando as dobradiças, aquela escotilha já difícil virava uma tampa de caixão soldada pelo frio. Muitos tripulantes morreram não porque o tanque explodiu, mas porque ficaram presos dentro dele enquanto a neve cobria o casco, congelados vivos num túmulo de aço a 40 graus abaixo de zero. Um documento desclassificado do Exército Vermelho admite: as condições climáticas extremas reduziram em 40% a eficácia das rotinas de evacuação. Ou seja, o próprio inverno que salvou Moscou dos alemães também matou milhares de rapazes soviéticos presos dentro de suas máquinas. E isso nos leva ao próximo capítulo dessa tragédia, porque a origem desse pesadelo estava num projeto apressado que priorizou números sobre vidas. Tudo começou com Mikhail Kokin, um engenheiro teimoso que convenceu Stalin a apostar num tanque revolucionário em plena paranoia stalinista. Enquanto os alemães refinavam seus panzers com conforto para a tripulação, Kokin tinha uma missão quase impossível:
criar um blindado que vencesse pela simplicidade brutal. Blindagem inclinada. Genial. Suspensão Christie para galopar na lama? Perfeito. Mas quando sugeriu escotilhas duplas e compartimentos isolados para munição, a resposta veio direto do Kremlin: isso atrasa a fabricação. Corte. A prioridade não era salvar soldados, era inundar o fronte com máquinas descartáveis. E a pressa matou antes mesmo da guerra começar. Para provar que o T-34 funcionava, Cochin fez algo insano em 1940. Dirigiu 2 protótipos de Kharkov até Moscou, uma jornada de 2.000 quilômetros por estradas de terra congelada, sem apoio logístico. O teste revelou falhas catastróficas na transmissão e no sistema de arrefecimento, mas o relatório foi engavetado. Stalin queria produção imediata, e Cochin pagou o preço. Contraiu pneumonia na viagem e morreu meses depois, aos 41 anos. Seu sucessor herdou um projeto com defeitos conhecidos mas intocáveis. Afinal, questionar ordens de Stalin em 1941 era sentença de morte garantida pela NKVD. O golpe final veio das purgas de 1937-38. Stalin eliminou 90% dos oficiais blindados experientes, incluindo especialistas que teriam exigido testes rigorosos de segurança. Sem vozes críticas no alto comando, o T-34 entrou na guerra como um adolescente armado, potente, ágil, mas sem maturidade para sobreviver num combate real. Quando os primeiros tanques foram detonados na Operação Barbarossa, os relatórios de tripulações carbonizadas chegaram a Moscou e foram classificados como baixas aceitáveis. A máquina de guerra soviética já estava em marcha, e parar para repensar o projeto significaria perder a corrida contra o inverno que se aproximava. Junho de 1941, a Operação Barbarossa varre a fronteira soviética como um furacão de aço. Os alemães avançam 50 km por dia, e os T-34, que deveriam ser a resposta definitiva, viram alvos fáceis. Por quê? Porque 90% das tripulações tinham menos de 3 semanas de treino real, motoristas que mal sabiam engatar marcha ré, artilheiros que erravam tiros a 300 metros. Um documento capturado revela a tragédia. Pelotão 7B perdeu 4 tanques em 20 minutos, nenhum disparo acertou o alvo. Eram jovens de 18 anos mandados para a guerra com um manual de 10 páginas e a ordem: avancem até morrer. A comunicação era outra facada nas costas desses rapazes. Apenas um em cada 4 T-34 tinha rádio funcional, os outros dependiam de bandeirinhas coloridas para se coordenar. Imagina tentar sinalizar recuar com um pedaço de pano vermelho enquanto metralhadoras MG-42 rasgam o ar a 1.200 tiros por minuto. Resultado: tanques avançavam sozinhos, ficavam isolados e viravam presa fácil para os canhões PaK-40 escondidos na floresta. Relatos alemães descrevem cenas surreais. Os T-34 vinham em linha reta, como bois indo pro matadouro. Bastava mirar no ponto fraco perto da roda dentada e assistir as chamas subirem. Mas o inverno chegou e trouxe um paradoxo cruel. A neve paralisou os panzers alemães, salvando Moscou. Porém, congelou os motores dos T-34 que não tinham aquecedores, atolou as esteiras em lama gelada e transformou as escotilhas em blocos de gelo inarredáveis. Tripulações presas em tanques imobilizados viraram alvos estáticos para granadas de mão e Panzerfaust. Um diário de um soldado finlandês aliado aos alemães conta: encontramos 3 T-34 enterrados na neve. Dentro, 6 corpos congelados segurando fotos de família, mortos não por balas, mas pelo frio que vazava pelas frestas da torre. A própria arma que salvou a União Soviética também ceifou milhares de seus filhos, e isso nos leva ao próximo capítulo dessa epopeia sombria: como fábricas inteiras foram arrancadas do chão e transportadas de trem pro meio do nada para manter essa máquina de guerra funcionando, custe o que custar. Outubro de 1941, Moscou a 30 quilômetros das linhas alemãs. Stalin dá a ordem mais louca da história da indústria: desmontar fábricas inteiras de Kharkov e Leningrado e transportá-las de trem pro meio do nada, nos Urais. Em 60 dias, 1.500 trens carregaram 1,5 milhão de operários, máquinas de 50 toneladas e até creches inteiras rumo ao gelo eterno de Nizhny Tagil. Enquanto bombardeiros Tuka rasgavam o céu atrás deles, mães seguravam bebês embrulhados em jornais velhos, a promessa era simples: trabalhem ou morram de fome. Não havia plano B. Chegando lá, o pesadelo piorou. Galpões sem telhado, temperaturas de menos 40 graus Celsius e adolescentes de 14 anos soldando torres com luvas furadas. Um operário chamado Yuri Smirnov contou: minhas mãos congelavam na alavanca do maçarico. Eu tinha que esfregar os dedos na lataria quente do tanque para não perder os ossos. A pressa era tão absurda que soldas eram feitas sem inspeção. Estudos pós-guerra revelaram torres com até 30 milímetros a menos de blindagem que o especificado.
Eram tanques que saíam da linha já condenados, transmissões quebrando aos 200 km, visores embaçados para sempre, canhões desalinhados que exigiam ajuste no campo, ou seja, acertar na marrã mesmo. Mas funcionou. Em dezembro de 1941, enquanto os alemães congelavam nas trincheiras, os primeiros T-34 evacuados saíam das linhas dos Urais direto pro fronte. A estatística é brutal. Em 1942, um tanque saía da fábrica a cada 22 minutos, velocidade 3x maior que a produção alemã combinada. O custo humano: dezenas de milhares de operários mortos de frio, fome e exaustão, enterrados em valas anônimas perto das fábricas, sem direito à lápide. A propaganda soviética celebrou os heróis da produção, mas escondeu os corpos congelados sob a neve, e essa máquina implacável de fabricação nos leva à última reviravolta da história. Como o T-34-85 tentou corrigir os erros, mas chegou tarde demais para salvar centenas de milhares de vidas já perdidas. 1943. Kursk explode em fogo. Os novos Panthers e Tigers alemães perfuram o T-34-76 como se fosse papel, e o Kremlin finalmente admite: o tanque precisa evoluir ou a guerra está perdida. Nasce o T-34-85, torre maior, 3 homens na tripulação, liberando o comandante para comandar de verdade, e canhão de 85 mm capaz de encarar os gigantes alemães de frente. Até as escotilhas melhoraram, 2 saídas na torre, trava mais leve, espaço para respirar. Pela primeira vez, um tripulante do T-34 tinha chance real de sobreviver a um impacto. A taxa de mortalidade caiu de 70% para 45%. Parecia a redenção. Mas a munição continuou onde sempre esteve, encostada nas laterais do casco, sem compartimentos isolados, sem wet sotovage como no Sherman. Os engenheiros soviéticos testaram a tecnologia americana em 1944 e rejeitaram. Motivo: aumenta o tempo de montagem em 17 minutos por tanque. Num país que fabricava 1.200 T-34 por mês, 17 minutos era um luxo que Stalin não podia pagar. A lógica era fria e clara: melhor perder 45% das tripulações do que reduzir a produção em 5%. Cada vida humana tinha um preço em toneladas de aço, e o cálculo sempre favorecia o metal. Os números finais da guerra contam a história completa. 84.000 T-34 fabricados, o tanque mais produzido da história. 44.900 destruídos ou danificados para sempre, mais da metade da frota total. E entre as tripulações, centenas de milhares de jovens queimados, congelados ou esmagados dentro de máquinas que eram ao mesmo tempo símbolo de resistência e túmulos ambulantes. Um general soviético anônimo confessou num diário pessoal: vencemos porque soubemos transformar nossos filhos em combustível para a guerra. O T-34-85 foi um tanque melhor, mas chegou tarde demais para salvar os que já haviam virado estatísticas. E isso nos leva à reflexão final sobre o verdadeiro preço da vitória. Olha, a gente cresceu vendo documentários que celebram o T-34 como o herói de aço que salvou a URSS. E tecnicamente, é verdade, sem ele, Stalingrado teria caído, Kursk teria virado massacre e Berlim talvez nunca tivesse visto bandeiras vermelhas. Mas por trás dessa lenda existe uma verdade que dói. Cada um desses tanques que avançou na neve carregava não só canhões e blindagem, mas o peso de uma escolha cruel, a decisão deliberada de tratar vidas humanas como peças descartáveis num jogo de números. Stalin não perdeu a guerra porque teve coragem. Ele venceu porque aceitou pagar um preço que Hitler nunca ousou pagar. O preço de centenas de milhares de seus próprios filhos queimando vivos dentro de máquinas que eram fáceis de fabricar, mas impossíveis de escapar. E isso nos leva a uma pergunta que você precisa responder agora, antes de fechar esse vídeo. Quantas outras vitórias históricas escondem sacrifícios humanos varridos para debaixo do tapete? Quantos heróis anônimos viraram estatísticas para alimentar narrativas de glória? A próxima vez que você vir um T-34 no museu, não veja só um tanque. Veja o túmulo de 4 rapazes que tinham idade para estar na faculdade, não carbonizados dentro de uma lata de sardinha de aço. Essa é a lição que a história insiste em esconder. Máquinas vencem batalhas, mas são os homens, e o respeito que temos por eles, que definem se uma vitória realmente valeu a pena. Então não deixa essa história morrer aqui. Comenta aqui embaixo. Você sabia que 70% das tripulações do T-34 morriam carbonizadas? Ou achava, como eu achava antes de pesquisar, que era só mais um tanque invencível? Compartilhe esse vídeo com alguém que curte história militar, porque essa narrativa precisa ser contada sem filtros, sem romantização barata. E se inscreva-se no canal agora, ative o sininho, porque semana que vem vamos mergulhar fundo na história dos Shermans queimando na Normandia e descobrir por que os americanos chamavam seus próprios tanques de caixões de 30 toneladas. A história não é feita só de glória,
é feita de verdades reais e precisam ser ditas e aqui a gente conta todas.